Nós, os que cremos, devemos estar cientes da grande autoridade que o marido tem sobre a mulher. Exemplo, se ela, a mulher, fizer um voto, propósito, campanha, e o marido, o bom marido, não aprovar, nem concordar com tal voto, propósito, campanha, a mulher não precisa cumprir este voto e não deve, de forma alguma, cumprir o voto. Veja em Números, capítulo 30, verso 6, 7 e 8. Não deixe também de observar os versos 14 e 15, onde diz que, se ele, o marido, concordar com o voto, não pode voltar atrás. Isso vale também para a filha morando em casa do seu pai. Veja em Números, capítulo 30, verso 3, 4 e 5. Todo este preceito, além de outros, com relação à mulher e filha, está confirmado no Novo Testamento, nos livros 1 Coríntios, Efésios e 1 Pedro. O marido se apresenta para os olhos da mulher, e a mulher, do mesmo modo, para os olhos do marido. Por exemplo, se o marido se veste ou corta o cabelo de modo que não agrada à esposa, ele deve reconsiderar e vestir-se, respeitando suas condições econômicas, e cortar o cabelo conforme o gosto da mulher. E, do mesmo modo, a mulher deve vestir-se e cortar ou não o cabelo, de modo que seja aprovado pelo marido. Mulher desinteressada, homem desinteressado. Quando a mulher está namorando aquele que será o seu futuro marido, ela se mostra agradável, é um doce, tão pronta, solícita, educada, tem fala mansa e se veste como ele deseja. Isso, claro, vale também para o homem. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Por que essas gentilezas não podem continuar na vida conjugal? Deve haver muitas explicações, mas nenhuma convincente. Porém, o real motivo é o desprezo, descaso, indolência e preguiça de um para com o outro, e tais motivos nunca são citados. Se a mulher ou o homem não têm interesse na satisfação e no prazer um do outro, ou seja, são egoístas e estão se importando apenas com a sua própria realização, aí, nessa conjuntura, a relação vai ficar realmente frustrante. Atitude que não faz o menor sentido para quem deseja ter uma vida a dois e cheia de harmonia. Acostumou-se com a paisagem, caiu na rotina, já conquistou o que tinha de ser conquistado? Mas a rotina pode ser dinâmica e a conquista, a corte, deve ser todo dia. Assim não fica na mesmice e não compromete o mútuo interesse. E, com certeza, quanto mais cedo o casal acordar para voltar ao tempo de quando eram namorados, mais fácil será esse acerto e o lucro será de ambos. A mulher, conforme o Novo Testamento, chamava o seu marido de Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Para os bons maridos, isso era sinal de autoestima e consideração. Mas quando se fala nestes termos, hoje em dia, 99% das mulheres da face da terra, que são crentes, evangélicas, cristãs, judias, entendem que nenhum homem é digno desse título, Senhor, como sinal de respeito e estima. E por que elas têm esse entendimento? Resposta: porque 99% das mulheres da face da terra, inclusive as crentes evangélicas, cristãs, judias, são educadas pela mídia. Porém, ressaltamos, evidentemente, este sinal de respeito e estima nada tem a ver com a reverência, adoração da soberania e absoluta majestade do próprio Senhor, o único e verdadeiro, que está grafado em maiúsculo. Entretanto, tem sim, com o claro reconhecimento de que o Senhor soberano colocou o homem como chefe da família. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. É possível imaginar essas mulheres de hoje no tempo do rei Davi, ou do rei Salomão, ou de outro rei qualquer, ou mesmo de um homem comum da época, que tivesse fôlego para atender a mais de uma mulher. Então, sempre que qualquer deles decidisse casar-se com mais de uma mulher, teria que convocar uma reunião com suas mulheres atuais e perguntaria: atenção, esposas amadas, estou querendo desposar, me envolver com mais uma mulher. O que vocês acham? Cada uma dê a sua opinião e voto. Talvez nesse arranjo, naquela época, as mulheres de hoje pudessem até criar o Sindicato das Mulheres Monogâmicas.
Conforme a Bíblia, em seu contexto geral, bem como nos versos aqui expostos e comentados, podemos deduzir que o marido, ou bom marido, não precisa dar satisfação, nem pedir permissão, nem pedir autorização, e nem mesmo prestar contas de seus atos à esposa. Mas, se ele quiser, pode fazer concessões temporárias com relação à sua conduta e confidenciar à mulher suas intenções, planos e atos. Todavia, não no sentido de pedir-lhe aprovação, mas sim no sentido de dar-lhe ciência, e ela, por sua vez, poderá opinar. No entanto, opinando ou não, a mulher deve apoiar o bom marido em seus atos, projetos e planos, familiar, profissional, educacional, financeiro. E, claro, como ele é um bom marido, nunca irá fazer algo que a prejudique, ainda que ela não possa compreender suas atitudes. Tendo sempre em mente que, via de regra, é impossível satisfazer algumas mulheres de modo pleno na área financeira. E, como sabemos, o gênero feminino, mais do que o masculino, preocupa-se com bens materiais. Se o marido trata mal a sua esposa, gritando, berrando, xingando, expondo-a ao ridículo, enfim, tratando-a de forma grosseira, de modo que não se faz nem a uma prostituta, então este não é marido coisa nenhuma, é o próprio capeta em forma de gente. Mas, por outro lado, se ele a trata com docilidade e amor, a mulher tem a obrigação de satisfazer-lhe os desejos, conforme ordena os versos Gênesis capítulo 3, verso 16, Efésios capítulo 5, verso 24, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23, 1 Coríntios capítulo 11, verso 9, os quais já foram citados anteriormente. Ser ou não ser, eis a questão. Viver como um rei ou como um escravo da rainha. As feministas bradam, denunciando a violência contra a mulher, e com toda a razão o fazem, e o infrator deve pagar com todo o rigor da lei. Mas uma coisa é defender a mulher contra a violência, outra coisa bem diferente é, sob a máscara de dizer que elas querem direitos iguais, fazer com que o homem seja submisso à mulher. Isso não existe. Só mesmo homens bananas que encaram e aceitam estar debaixo do jugo de uma mulher. Bom, mas é isso. Cada um escolhe o que é melhor para si. Fazer o quê, né? Vejamos estas fotos. Mulher linda, formosa, cheia de charme. Homem lindo, educado, um gentleman. Linda, lindíssima. Mas quem garante que esta mulher, fazendo caras e bocas, vai ser uma boa auxiliadora? Vai realizar os sonhos de quem se casar com ela? O homem também, bonito, elegante. Mas quem garante que ele será um bom marido? De que adianta a mulher ser bela, atraente, fazer caras e bocas, se a mesma não realizar os desejos do marido, do bom marido? E do mesmo modo, de que adianta o homem aparentar ser um cara legal, um namorado gentil, ter uma boa condição financeira, se no futuro irá perder o interesse pela esposa, a boa esposa, irá deixá-la insatisfeita e decepcionada com atitudes grotescas, intempestivas, etc, etc. Se a mulher for, desde cedo, educada para ser esposa, conforme a Bíblia, certamente ela crescerá predisposta a servir ao marido e, assim, juntos, formarão uma boa base familiar. Igualmente o homem, se, desde criança, for educado no sentido de ser um bom marido, poderá ser exemplo para toda a família. Entretanto, os pais, hoje em dia, quando se preocupam com os filhos, a preocupação está relacionada somente com a formação escolar e com o dinheiro que eles poderão vir a ganhar. Outro agravante que depõe contra a mulher, os tais hormônios. Quando a mulher é jovem, as coisas parecem um mar de rosas. Com o passar dos anos, a mulher fica distante, aborrecida, mal-humorada, se envolve com inúmeras atividades, menos com as atividades relacionadas à intimidade do casal. E aí, como segurar a barra? A resposta está na fé. Busque ao Senhor para instrução. Certamente Ele instruirá como já instruiu a muitos. Acreditamos que Ele dará entendimento à mulher de boa vontade, de fé, para adaptação, aceitação e superação, a fim de não faltar a devida assistência ao marido. E assim, novos horizontes surgirão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6.
Sendo assim, para a mulher que tem fé e de boa vontade tem interesse em servir e agradar o marido, com certeza vive mais feliz, sossegada e realizada do que aquela que faz o contrário, além de evitar muitos atritos e dissabores. E, para esta, não haverá problema hormonal que possa impedir o Senhor de abençoar sobremaneira a sua vida conjugal. Tal mulher que assim proceder terá postura invejável e aparentará ser mais jovem do que sua idade real. Cantares, capítulo 6, verso 8 e 9. Quando fizerem uma DR discutir a relação, escolham um momento oportuno, separe um horário em que não estejam no celular, cuidando de filhos ou fazendo outra coisa qualquer. Este momento deve ser separado a fim de que cada um dos dois possam dar a devida atenção um ao outro, para que se chegue a um ajuste. Concessão é uma coisa, obrigação e direito adquirido é outra bem diferente. O homem íntegro, de bom senso, de boa vontade exemplar, não perfeito, pois ninguém o é, pode fazer concessão à mulher em certas demandas. Mas isso não significa que seja um dever ou obrigação do marido, nem um direito que a mulher adquiriu. Pois a Bíblia não garante isso à mulher. Os tempos mudaram, mas a Bíblia não. Como é prerrogativa do marido o voto majoritário nas decisões, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Ele, vez por outra, pode conceder temporariamente, em certas ocasiões, à esposa essa prerrogativa, o poder de certas decisões, só que ela não pode entender como direito adquirido. Mas, infelizmente, certas concessões a mulher entende como um dever, uma obrigação do marido para com ela, como um direito adquirido. Então, é aí que a coisa fica feia e aparecem os conflitos. Nesses termos, observemos, dentre muitos, alguns exemplos de concessão temporária do marido para a mulher, que ela pode vir a entender como direito adquirido. A escolha da escola em que os filhos irão estudar. Não deixar ele encontrar com amigos. Ela vestir-se como bem entender. Fazer experiências no cabelo, ou seja, cortar e pintar como ela bem entender. Ainda que ele, que sabe diferenciar o feio do belo, ache ridículo. Não permitir que ele convide alguém para almoçar, se ela não concordar com o dia escolhido, ainda que seja avisada com antecedência. Impedir que ele ajude ou favoreça alguém. Votar em candidato que ele não aprova. Comprar coisas caras, desnecessárias ou por impulso, etc, etc, etc. Mulher, não bata de frente com o seu marido. Toda vez que a mulher se recusar a obedecer ao seu marido, vai prejudicar a si mesma, porque ela estará contrariando a lei espiritual contextualizada em versos bíblicos já citados, especialmente os que estão em Gênesis capítulo 3, verso 16 e Efésios capítulo 5, verso 22, 23 e 24. Dica: marido, não seja omisso, imbecil, grosso e ignorante no trato com a sua esposa, mas trate-a com moderação e bom senso, uma vez que atitudes inadequadas gera ingratidão e desprezo. O Senhor há de cobrar com juros as atitudes do mau marido. Roupa suja, lava-se em casa. A mulher não tem autoridade para promover vexames junto ao marido. Se o homem, conforme o entendimento da mulher, proceder mal em ambiente público ou algo que ela tomou por mal, a mesma poderá solicitar explicações quando estiverem no lar. Não precisa dar cutucão no marido ou fazer um escândalo em público. Isso fica mal para os dois. E, nesse particular, todo cuidado é pouco. Mical, uma das esposas de Davi, por causa de uma atitude dele, quis, mesmo em particular, lhe chamar a atenção, lhe repreender. Mas Davi, com toda razão e merecida rispidez, a advertiu. Além disso, ela foi severamente repreendida pelo Senhor. Segundo o livro Samuel, capítulo 6, verso 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23. A mulher casada com um bom homem, que é voluntariosa e irritadiça, vive insatisfeita e não sabe que, nesse particular, a causa da sua insatisfação é não cumprir o seu papel de esposa. E que papel é esse? Resposta: deixar de ser voluntariosa e irritadiça para ter satisfação e harmonia conjugal.
Veja a seguir um bom exemplo de autoridade masculina conferida ao homem por Deus. O rei Assuero era senhor não só do seu reino, bem como da sua casa. Ele destituiu a rainha Vasti e a proibiu de ver a sua face, por não ter se apresentado a ele quando solicitada. Você entende que o rei agiu com rigor excessivo, extremo? Então leia lá no livro de Esther o primeiro capítulo e veja como a situação era grave e delicada. Salvo melhor interpretação, entendemos que a forma como se celebra o casamento na igreja hoje é bem imperfeita e incompleta. É muito blá blá blá. O celebrante poderia simplesmente convidar os noivos para lerem o que está em Gênesis capítulo 2, verso 22, 23, 24. Gênesis capítulo 3, verso 16, parte B. Livro de Esther, capítulo 1, verso 10 ao 22. Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios, capítulo 20, verso 6. Provérbios, capítulo 31, verso 3. Cantares, capítulo 7, verso 10. Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 25. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 ao 37. E os mesmos confessarem estarem cientes daquilo que foi lido e que estão dispostos a cumprir os preceitos bíblicos para desfrutarem de uma união conjugal estável e harmônica. Muitos pastores dizem que as pessoas estão se afastando da doutrina bíblica, mas estes mesmos pastores ignoram fundamentos básicos da própria Bíblia, como, por exemplo, a submissão da mulher, pois, à exceção desta presente abordagem, nós nunca vimos uma pregação genuína nesse sentido. Pode não ser possível para a mulher conciliar o profissional com a assistência no lar. Aí pergunta-se, o que vale mais, ter uma carreira profissional de sucesso ou ser uma dona de casa exemplar? Bom, entendemos que esta resposta vai depender do tamanho da vaidade e do complexo de inferioridade que cada mulher tem. É sabido também que, quando existe competência profissional equivalente entre uma mulher e um homem, os quais sejam empregados, a mulher é a opção econômica menos viável para uma empresa manter no seu quadro de funcionários do que o homem. Motivo: a mulher, por causa de suas TPMs e indisposições, pode vir a faltar ao trabalho ou ser menos produtiva, além de correr o risco de engravidar-se e precisar ausentar-se do serviço por mais de 180 dias, pois muitas acumulam as férias para esse período. Mais um aviso: maridos, não deixem de fazer o culto doméstico. A oração, em conjunto com toda a família, fortalece os laços da boa convivência. É como dizem por aí, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Por isso, aos que creem, podemos afirmar que a Bíblia tem muitos segredos. Dentre tantos, alguns que melhorariam e muito o relacionamento entre casais. Mas, infelizmente, não são revelados, porque homens e mulheres não podem suportar. Sendo assim, não o podemos dizer.